Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa pasta para notebook. Ela é uma pasta que tem um bolso frontal para colocar o carregador, o mouse. Ela cabe no notebook de até 15 polegadas, né? É bem grandinha. Tem a opção também de colocar alça de ombro, se desejar, ou pode ser feita só em pasta. Eu ensino das duas formas. Lembrando que no nosso site a gente vende o recorte já sublimado, já com o molde prontinho. Então você compra o painel já com a estampa toda bonitinha, não precisa ficar se preocupando em desenhar molde, porque ele já vem tudo nas medidas certinhas para você. Se você quiser conferir essa e outras estampas, é só entrar no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E agora, vamos para a aula. Nós vamos começar a nossa pasta de notebook pelo bolso. Então, já lembrando para vocês que todo o nosso material, ele já vem estruturado no nylon, o que facilita para você não precisar usar estruturador nenhum. Então, é só recortar o molde e fazer. Então, vamos começar. A gente precisa de um pedaço do zíper, um pouco maior do que o recorte do bolso. É bom que sobre um pouco para cada lado, para facilitar na hora da costura. Então, aí a gente começa costurando com o direito do zíper, né? Com o direito da peça. É só passar uma costurinha reta, simples. Pode fazer retrocesso no início e no fim. Aqui fica opcional, se você quiser ou não usar forro. Eu vou estar colocando um forrinho porque eu acho mais bonitinho, mas se você não quiser, não precisa colocar. O forro, eu gosto sempre de cortar um pouco maior do que o recorte também, facilita na hora da costura. Então, é só virar o direito do forro com o direito da peça e passar uma costurinha reta. Feito isso, a gente joga o forro para a parte de trás. E nessa parte a gente vai puxar bem para baixo, porque aí fica viradinho isso aqui para a parte de dentro. E aí a gente passa um pespontinho dobrando até o final. Sempre lembrando de puxar bem o forrinho na parte de baixo, para ele não ficar embolado. Aí, feito isso, você já pode passar uma costura de segurança em toda a volta. Agora eu vou estar colocando o cursor e refilando toda essa sobra de forro. As medidas eu vou deixar para vocês depois, toda na descrição do vídeo, que facilita. Então, para colocar o cursor, eu abro um pouquinho aqui meu zíper e corto um pedacinho, deixando dessa forma, para ficar mais fácil de encaixar. Então, eu começo colocando pelo lado maior. E depois encaixo do lado menor. Segura ambos e puxa. Dessa forma. Então, eu vou refilar e reservar. Agora, nós vamos começar a montar o corpo da bolsa. Então, como é uma pasta para carregar notebook, eu aconselho a colocar uma espuminha. Essa é uma espuminha de meio centímetro, mas também pode ser a espuma PAC ou até mesmo a manta R2, se você quiser deixar ela um pouco mais segura. Eu vou estar colocando só na parte da frente, aí fica opcional se você quiser colocar na parte de trás também. Eu recorto ela um pouco maior do que o espelho da peça e passo uma costurinha de segurança em toda a volta.
feito isso, você pode recular toda a sobrinha de espuma. Aí já podemos marcar o centro da parte de cima. E vamos para posicionar o bolso aqui nessa parte, o bolso que a gente acabou de fazer. Então, eu vou juntar aqui o bolso com a parte de baixo, bem retinho, e passar uma costura nas duas laterais e na parte de baixo. A parte de cima do zíper, por enquanto, a gente vai deixar aberto. A parte da frente está quase pronta, agora a gente vai trabalhar nas alças. Então, nessa bolsa, eu vou estar usando a alça de mão e também vou fazer a alça de ombro, né? Que fica opcional se você quiser fazer ou não, é só fazer como for melhor pra você. A alça de mão eu corto com 45 centímetros e podemos fazer ela de duas formas, né? Usar somente ela assim, na bolsa, né? Ou fazer um acabamentinho para deixar ela um pouco mais bonitinha. Também fica a seu critério. Eu vou ensinar a fazer o acabamento agora. Da seguinte forma, você pega a alça, vai dobrar o meio e vamos começar a costurar aqui, deixando 5 centímetros aberto. E quando chegar no final aqui, a gente deixa mais 5 centímetros aberto. Então, ela fica aqui dessa forma. E a gente vai colocar dentro, também opcional, para deixar um pouco mais estruturado. Esse daqui é um pedacinho de vivo. Eu cortei um pedacinho aqui porque ele estava mais largo. E eu vou colocar ele dentro da minha alça. Eu cortei ele aqui com 20 centímetros. Então, é só você empurrar aqui, que ela vai deixar a alça com mais estruturadinha. Aqui no finalzinho, ele fica um pouquinho mais pesado, eu empurro um pouquinho com a chave de fenda. Aí você vai sentindo para posicionar ela mais ou menos no centro. Então, ela vai ficar dessa forma. Agora eu vou fazer na outra alça também e já volto aqui pra gente posicionar ela na bolsa. Então, pessoal, uma pausinha aqui porque nosso vídeo deu uma falha ali na gravação. Então, eu deixei um passo a passo aqui escrito como a gente deve fazer para fazer o acabamento e colocar as alças na parte da frente. Mas lembrando que ele é bem parecido com a parte de trás, né? Que eu explico logo em seguida. Porém, a gente tem que fazer o acabamento aqui do zíper. O acabamento do zíper é simples, né? A gente vai passar uma costura reta, prendendo ele no espelho. E vai pegar um tamanho da alça, que é um pouco maior do que o espelho da bolsa, dessa alça de 4 centímetros aqui. E vai prender em cima dele com uma costurinha reta, por cima do zíper mesmo, bem simples. Somente, por enquanto, somente na parte de baixo, na parte que é próximo à cremalheira do zíper. Então, a gente vai medir o centro, se ainda não mediu, né, do espelho, medir ao meio e fazer duas marquinhas a partir do centro de 7 centímetros para cada lado, que é onde vai ser a distância das nossas alças.
Então, nesses 7 centímetros, a gente vai pegar a alça de mão e vai colocar ela dentro desse detalhe que a gente fez com a outra alça na horizontal. Então, a gente vai medir a partir desses 7 centímetros e colocar ela ali dentro. A gente pode fazer uma costura de segurança primeiro, né? Essa costura de segurança deve ficar escondidinha embaixo do detalhe de cada lado e para depois a gente prender o detalhe. Para fazer a alça de ombro, a gente precisa colocar essa meia argola ou um quadro regulador. Então, eu cortei um pedacinho dessa mesma alça com 10 centímetros, coloquei o passador ali da alça, né? E colocamos ele aproximadamente a uns 4 centímetros da lateral. Então, você vai colocar ele aqui e depois passa uma costura reta, só finalizando, prendendo tudo ali embaixo até a parte final. Então, agora nós vamos preparar o espelho da parte de trás, né? O da frente já tá prontinho, todo fechadinho, e vamos preparar a parte de trás. Não tô usando a espuminha, se você quiser você pode colocar. Eu marquei o centro, fiz um pique e coloquei 7 centímetros para cada lado pra gente colocar as alças. Aqui a gente tem que se atentar ao detalhe, que a gente vai fazer o acabamento aqui, do outro lado também, a altura que tem que ficar essa faixinha aqui, né? Porque a parte de trás não vai zíper, mas a gente tem que deixar a faixinha na mesma altura. Então, o que que eu faço? Eu coloco ela em cima e eu faço uma marquinha, aqui ó, de caneta, no começo e no fim dela. E a gente começa a costurar pela parte de baixo para deixar a parte aberta para colocar a alça. Posiciono, né, um pedaço da alça, cortei um pouco maior do que o recorte. Aqui a gente dá uma certificada que ficou os dois lados certinho. Eu também marquei o lado de cá, tá, pessoal, quando eu fui fazer. E agora a gente vai fazer da mesma forma, encaixar as alças pela parte de dentro. Então, agora eu vou posicionar a minha alça, aqui ó, tá a marcaçãozinha dos 7 centímetros. Eu vou levando a alça pelo meio da marcação, até chegar na parte que eu consigo esconder ela. Primeiramente, eu vou fazer uma costurinha aqui, como eu fiz na parte da frente, pra prender. Do outro lado, a mesma forma, né? Pego na marquinha dos 7 centímetros e levo até a parte de baixo. Agora, a gente vai colocar o detalhezinho para alça de ombro. E, pessoal, uma correçãozinha aqui. Vocês coloquem o detalhe onde vai ficar a meia argola, né, para colocar a alça de ombro do mesmo lado que está na frente. Porque quando eu gravei o vídeo, eu não me atentei que a gente vai espelhar ainda a bolsa para fazer a finalização. Então, se colocarem do lado oposto, como eu digo no vídeo, vai dar errado esse passo e a alça de ombro não vai ficar transversal na bolsa. Mas a gente tem que colocar do lado oposto que tá da parte da frente, né? Então, se na frente eu coloquei do lado direito, na parte de trás eu tenho que colocar do lado esquerdo. E vice-versa. Vamos deixar aqui o mesmo 6 centímetros da lateral. E vamos prender. E agora é só finalizar, fechando a costura aqui de cima, encaixando, escondendo tudo ali embaixo. Gente, aqui uma observação, ó. Eu falei 20 centímetros, mas ficou um pouquinho curto o vivo com 20 centímetros, né? Então, você pode cortar com 30 centímetros, que a alça vai dar um acabamentozinho melhor. Depois eu vou trocar o meu aqui.
Agora que a gente já tá com os espelhos preparados, vamos pregar o zíper e os forros e a nossa bolsa já tá quase pronta. O zíper aqui, a gente prende basicamente da mesma forma que prendemos o bolso, né? Com o direito do zíper, com o direito da peça. Preguei. Agora eu vou posicionar o forro direito com direito e passar uma costura reta. Muito importante essa sobrinha de zíper aqui, tanto no início quanto no fim, para colocar o cursor, facilita bastante. Preguei o forro, vou virar e pespontar da mesma forma que eu fiz com o bolsinho da frente, né? Sempre puxando bem o forro para a parte de baixo, para não sobrar zíper, para não sobrar forro aqui e atrapalhar no fechamento do zíper. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás, né? Vou encaixar ela, sempre alinhando bem aqui os dois espelhos para ele dar um fechamento mais bonito. Pregamos, agora vamos colocar o forrinho também. Vamos fazer o pesponto da mesma forma. Agora a gente vai colocar cursores. Eu vou colocar dois, um de cada lado. Então vamos para o fechamento da bolsa. Então a gente vai virar ela aqui. O tecido principal todo para um lado, o forro todo para o outro lado, as duas partes. A gente começa fechando, né, de baixo para cima. Aqui eu já posiciono as minhas alças para ela ficar da mesma altura. Se sobrar um pouquinho embaixo, a gente refila depois. Quando chegar, aqui tá um pouquinho difícil de ver, aqui no cantinho no zíper, a gente dá uma entradinha para ficar mais fácil. Assim.
como eu tinha cortado o forro um pouco maior, um ladinho vai sobrar um pouco mais, mas não tem problema, tá? Chegando aqui embaixo, a gente vira, a gente vai deixar uma boa abertura na parte de baixo para desvirar a bolsa depois. Vou fechar até aqui e vou vir pro outro lado. Vamos encaixar direitinho. Aqui na espuminha é um pouquinho pior de fechar. Eu vou virar pro outro lado para ficar mais fácil, porque eu não tô com calcador de teflon. Se você tiver calcador de teflon, facilita um pouco. Eu vou começar aqui na parte de baixo. Eu vou abrir aqui aquela partezinha que eu tinha fechado com a espuma pra cima, porque ela ficou um pouquinho franzidinha, então eu vou abrir pra ficar mais bonitinho. Eu já abri, eu vou fechar o restinho da lateral, fechar o fundo da bolsa e fechar um pedacinho aqui do outro fundo, né, do fundo do forro, e deixar o espaço no meio pra desvirar. Então, eu já fechei o forro, já fechei o fundo. Sobrou uma partezinha aqui, mas não é necessário refilar, porque aí fica de costura de segurança. E agora a gente vai desviar. E agora a gente vai para a parte final, que é fazer uma caixinha de leite dos dois lados. Eu vou usar a caixinha de leite de 4 centímetros. Deixa eu pegar minha régua aqui. Então, a gente marca 4 centímetros a partir da costura, não é a partir da sobrinha da peça, é a partir da parte que você costurou. A gente vai fazer assim, ó, 4 por 4 dos dois lados. Estando pronto, a gente recorta bem certinho na linha. Tá dessa forma, eu vou passar uma costurinha de reforço aqui pra não abrir nos 4 lados. E agora a gente vai fazer o fechamento da caixinha de leite. Eu vou abrir a bolsa aqui. Aqui você cuida pra pegar a parte correta, né? A parte do bolso tem que ficar junto com a parte da espuminha e a parte de trás sozinha. Então, a gente abre dessa forma, encaixa aqui costura com costura e passa uma costurinha reta, sempre deixando a margem de costura ali de meio centímetro.
outro lado a gente faz a mesma coisa. Agora a gente vai desvirar a bolsa pela parte do forro. E essa parte da bolsa tá pronta, é só finalizar a alça de ombro. Então, depois de desvirar a bolsa bem certinho, a gente faz o fechamento do forro, né? Bem simples, é só passar uma costura reta aqui no final. E essa parte vai toda dentro da bolsa. Aí a gente colocou um mosquetão aqui e prendeu. E agora vamos colocar o regulador do outro lado. Primeiramente a gente vai passar aqui o nosso regulador dessa forma. Depois a gente coloca um mosquetão dessa forma. Vamos empurrar um pouquinho aqui para facilitar, né? E essa parte aqui tem que vir pela parte de cima do regulador. Aqui, ó. E a gente tem que passar ela pelo regulador e pegar do outro lado. A gente puxa um pouquinho. Então, dessa forma, nossa alça tá pronta, né? A gente só precisa costurar ela agora. Eu vou puxar só um pouquinho mais pra conseguir costurar ela aqui na parte de trás. Assim vai ficar mais fácil. Agora, eu vou pegar essa partezinha de dentro e vou jogar pra parte de trás e fazer a costura. Aqui todas as minhas alças eu já selo no cortador que esquenta, né? Pode selar com isqueiro, que aí não desfia e facilita. Vai deixar o trabalho mais bonito. Então, dessa forma, tá prontinha a nossa alça de mão. Então, chegamos ao fim, a nossa bolsa tá pronta, né? Como vocês viram no início do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que contribua curtindo, comentando aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, pode deixar pra gente aqui embaixo também, que ajuda muito a gente entender o que vocês precisam. Obrigada, tchau!